Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. A partir do verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda ou nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, ou segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Porque os que dantes conheceu também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é o plano divino e eterno de Deus? Veja só, porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O plano de Deus não é para você ficar rico, famoso, importante. O plano de Deus é para você se parecer com Jesus. Versículo 30. E aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai maravilhoso, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento tão especial de estarmos na tua casa. Obrigado por cada alma, Senhor, que o Senhor tem trazido até a sua casa. Peço que o Senhor abençoe a sua palavra que será pregada. Santo Deus, que o Senhor esteja abençoando os corações, as almas, abençoando também, Senhor, aqueles que não vieram, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles e derramando, Senhor, sobre a sua graça, sobre as suas vidas. Pai, nós te pedimos, fala ao nosso coração, fala conosco. Senhor, não volte vazia a sua palavra. E também, Senhor, fala o que nós precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Agradeço pela ceia que foi realizada e te agradeço por cada alma, Senhor, que está aqui nesta noite. Em nome do seu Filho amado Jesus, que nós oramos e sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, meus irmãos. E que carta preciosa, né? E quando nós vamos falar, a maioria dos pregadores e pastores tem preocupação de tema de mensagem. Tem que ter tema. Nós vamos ler a Bíblia, tá bom? E Deus, Ele vai falar conosco através da sua palavra. Mas o que nós vamos falar nesta noite não é uma mera possibilidade, ou ao mesmo, meus irmãos, uma suposição. Não é uma possibilidade, nem uma suposição, mas é um fato absoluto. Que fato absoluto? Fato absoluto de que todas as pessoas que pensam em vencer, planejam, fazem planos, têm sonhos de vencer,
nem sempre eles vencem. Então isso é um fato. E como nós vamos ilustrar isso? Em 1945, 1950, a guerra da Indochina, no Vietnã, no Laos, no Camboja, havia uma insurreição de comunismo. E aí o Vietnã se separou, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte ficou aliado da antiga União Soviética, apoiado pelo o comunismo. O Vietnã do Sul ficou mais ali para a questão dos outros governos, e principalmente aliado dos Estados Unidos da América. Mas então o Vietnã do Norte invadiu o Vietnã do Sul e atacou uma base militar americana. Então começou a guerra. Os Estados Unidos da América, eles enviaram um contingente de soldados a partir de 1959. Chegou a ter 560 mil soldados americanos nas regiões do Vietnã do Norte, do Sul, do Camboja e no Laos. E quando chegou lá, os americanos, com todo o seu armamento, seus tanques de guerra, seus grandes navios, seus helicópteros bem armados, seus homens todos com metralhadoras e armas químicas, parecia que a vitória era certa e rápida. Mas o que aconteceu não foi isso. Aquilo que foi planejado, aquilo que eles acharam que seria rápido e rasteiro como uma vitória, de 1959 foi terminar em 1975. Mas nesse período houve muitas coisas. Mais de 60 mil soldados americanos morreram. E aquilo que parecia ser uma vitória iminente, pelo poder das armas, pela contingência do exército, pela força armamentista, se tornou uma amarga derrota. Em 1975, o presidente atual dos Estados Unidos deu uma ordem de evacuação do Vietnã do Sul. Até então, os vietnamitas, os vietcongues, eles atacaram 100 cidades, eles destruíram todos os quartéis generais, eles atacaram de uma maneira avassaladora. Então aquilo que aquelas pessoas fraquinhas, escondidas dentro de cavernas, escondidas no meio das florestas, parecia que ia ser tão fácil vencer eles. Não foi assim. Quando o presidente americano assinou, vocês têm que sair daqui, então eles atacaram o aeroporto. E aí, para onde você vai sair? Aí, os americanos começaram a fugir nos helicópteros para descer nos navios que estavam ali à beira-mar. Mas foi enchendo de helicóptero, foi enchendo, já não tinha mais onde descer helicóptero, e tem vindo gente fugindo dos vietnamitas. Olha, os americanos estão fugindo dos vietnamitas. Chegou um ponto, meus irmãos, que o major, o general, ele ordenou que os soldados começassem a arremessar os helicópteros de cima dos navios. E eles começaram a empurrar os helicópteros começaram a ser jogados no mar, para outras pessoas pousarem nos navios. Os vietnamitas do Sul chegaram diante dos navios: nós somos do Vietnã do Sul, aqui vocês não vão pousar. O que eles fizeram? Jogaram os helicópteros no mar. Olha, os Vietcong entraram em Saigon e conquistaram todo o Vietnã do Sul. E
E os americanos, com aquela ideia de vitória, com aquele pensamento de vitória certa, com aquele sonho planejado de vencer, amargaram a pior derrota de suas vidas. Então, por isso, que nem todos aqueles que planejam, sonham, pensam em vencer, vencem. A derrota deles foi fatídica, vergonhosa. Muito bem. O Golias, quando foi enfrentar o Davi, ele achava que a sua vitória era certa, mas foi vencido. Muito bem. Mas esse não é o destino do crente. Esse não é o destino do servo de Deus. O destino do servo de Deus não é ser vencido. O destino do servo de Deus não é ser derrotado. Por quê? O apóstolo Paulo responde aqui em Romanos 8:37. Vamos ler a Bíblia. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Paulo, ele diz então, olha, você que é um servo de Deus, você que entregou sua vida para Cristo, você que confia neste Deus soberano e poderoso, você já é mais do que vencedor. Você já venceu. E aí ele diz, por aquele que nos amou. E aí nós temos, meus irmãos, aquelas músicas, né? Pessoas com expectativas de vitória, pessoas que estão buscando uma vitória, pessoas que talvez estão lutando com as suas forças para obter a vitória. E aí a Bíblia diz, Paulo olha para os irmãos, escreve e diz assim, nós já somos mais do que vencedores. Você já venceu. Presta atenção, crente, servo de Deus, crente, ponha isso na sua mente. A palavra de Deus diz assim, você já venceu o que você precisava vencer. Você já é mais do que vencedor por aquele que nos ama, Cristo, o nosso Deus. Então por que tem ainda gente querendo lutar com as suas próprias forças, querendo vencer as batalhas? Eu vou vencer. Não, nós já somos mais do que vencedores. O próprio texto responde isso. E nós somos vencedores, meus irmãos, não porque somos fortes, não porque temos um poder interior, não porque aí Paulo ele diz no versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas o quê? Então nós somos fraquinhos. Crente, aprenda uma coisa, você é fraquinho. Como assim, pastor? Apesar de nossas fraquezas, apesar de nós sermos fracos, Paulo ele escreve e ele diz, nós somos mais do que vencedores, mas não por nossas forças, não por aquilo que nós fazemos, não pelo nosso empenho. Olha só, quando você vê a psicologia da autoajuda, o que é a psicologia da autoajuda, ou o evangelho da autoajuda? Ele diz, você é forte. Aí a Bíblia fala, você é fraco. A psicologia da autoajuda e o evangelho de autoajuda diz, você tem a força. A Bíblia diz, forte é o seu Deus. A psicologia desse evangelho fajuto diz assim, você é um gigante. A Bíblia diz, você é pequeno. A psicologia da autoajuda e esse evangelho de autoajuda diz, você vai vencer porque isso sai da sua boca e você determina e acontece. A Bíblia diz, tudo é da vontade de Deus.
Então nós vencemos, somos mais do que vencedores, não porque nós somos fortes, mas porque nós somos fracos. Irmãos, nós somos fracos fisicamente. Você tem ameba. O que é ameba, pastor? Dor de barriga. E você passa 2, 3 dias no trono e você tem que ir para o hospital tomar soro. Você tem dor de cabeça, você para. Você tem uma gripe forte, um vírus que você nem enxerga ele e ele trava você. Nós somos fracos fisicamente. Você fica doente, eu fico doente, você tem dor, eu também tenho dor. Nós somos fracos emocionalmente. Por quê? Quantas vezes já bateu o desespero na sua vida? Quantas vezes você já chorou a noite inteira, pranteando, chorando, desesperado, sem esperança nenhuma? Nós somos fracos, meus irmãos. Nós somos fracos moralmente. Quantas vezes você já prometeu para Deus: Senhor, eu não vou fazer mais isso que é pecado, e de repente você se pega fazendo. Eu não vou mentir mais, daqui a pouco você está mentindo. Eu não vou mais. Você está fazendo. Nós temos muitas fraquezas, meus irmãos, grandes fraquezas. Temos fraquezas espirituais, momentos difíceis da nossa vida, e Paulo está dizendo: olha, você é vencedor, mas não porque você é forte, mas é porque você é fraco. E Jesus, no Evangelho de Marcos, diz assim: o Espírito está pronto. No capítulo 14, versículo 38 de Marcos, o Espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. E aí Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Coríntios, ele diz assim: e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então nós somos fraquinhos, dependentes de Deus, dependentes da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Marca aí Romanos capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo, ele escreve e ele diz assim, versículo 9 e versículo 10: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no quê? Na fraqueza. Então não é porque você é forte, é porque você é fraco. E aí é que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa. E aí Paulo, quando ele vai escrever aos Romanos, ele diz: nós somos mais do que vencedores. Aí você já lembra: eu já venci. Aí você lembra outra coisa: porque o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, ele nos assiste em nossas fraquezas. E mesmo sendo fraco fisicamente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente, Deus ainda não dá um chute de nós. Deus, ele não nos lança para fora. Apesar de todos os pecados que cometemos, Deus não joga a porta fora. Deus, ele não faz isso. E aí Paulo, ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha só, o homem está dizendo que ele sente prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então, eu sou forte. Então, meus irmãos, nós não somos mais do que vencedores porque nós somos fortes, valentes, tudo provém de nós. Nós somos mais do que vencedores porque nós somos fracos, mas nós servimos a um Deus que é onipotente, um Deus todo-poderoso, um Deus que tem o governo do mundo e do universo nas suas mãos,
um Deus que governa todo ser e todo o caminho de toda a vida, um Deus, meus irmãos, quando ele falou assim, aqueles que predestinou também justificou, e aquele que justificou também glorificou. Um Deus que quando foi nos salvar, Ele não nos salvou por um acaso ou por mera ocasião. O plano A falhou, vamos partir para o plano B. Deus não é assim. Você pode compreender que Deus, antes de criar o mundo, antes de criar os anjos, antes de criar todas as coisas, Ele já direcionou o seu amor a você? Quem você pensa que é Deus? Antes de todas as coisas, Deus direcionou o seu amor ao homem. Os que antes do quê? Antes do mundo existir. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Versículo 3. Olha só o que o apóstolo Paulo ele diz, Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus ele projetou o plano da salvação na eternidade, não foi no tempo deste mundo. E aí Paulo ele escrevendo, ele diz, versículo 3 do capítulo 1 aos Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele quando? Antes da fundação do quê? Do mundo. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Então, quando Deus nos salvou, meus irmãos, o plano da salvação não é um mero acaso, ou porque o plano de Deus falhou. O plano de Deus não falha. O plano de Deus é antes do mundo existir. O amor de Deus pelas almas dos homens é antes de todas as coisas serem criadas. E aí Paulo está dizendo isso. Olha, você é mais do que vencedor. Aí ele fala sobre a salvação, que a salvação não é mera acaso, mas é por força de Deus e o poder de Deus. Vamos voltar lá em Romanos capítulo 8. E aí Paulo diz no versículo 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda ou nos assiste, como esteja a sua tradução, nas fraquezas, porque nós somos fracos e bem fraquinhos. Mas no que consiste a nossa fraqueza, pastor? A Bíblia diz, vai lá, porque não sabemos o que havemos de pedir e como é que está escrito na sua Bíblia? Como convém. Nós não sabemos. Nós não sabemos como pedir. E aí Deus ele assiste o seu servo. O Espírito Santo que é Deus. Muitas vezes nós não falamos do Espírito Santo, mas ele é Deus. Preste atenção, o Espírito Santo é Deus. E aí Deus ele está nos assistindo. Essa palavra no grego quer dizer que a questão da vida neste mundo é um fardo pesado. E aí Deus ele está nos assistindo com esse fardo pesado. E nós não sabemos pedir, porque muitas vezes nós achamos que estamos pedindo um pão para Deus, e na verdade estamos pedindo o quê? Uma pedra. Estamos pedindo um peixe, e na verdade estamos pedindo o quê? Uma cobra. Estamos pedindo um ovo, e vem um escorpião.
Nós não sabemos pedir. Tiago disse: pedi e pedi mal. A gente pede mal, a gente não sabe orar. E aí Deus, pelo seu poder, pela sua graça, Ele intercede por nós, com esse Espírito Santo que é o próprio Deus. Você quer ver uma coisa? Abre sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 30. Livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 1. Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo 30, versículo 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos. Final do versículo. Senão vai acontecer o que comigo? Eu morro. Olha só. Olha o que Raquel está pedindo. Ah, pastor, mas é um pedido bom. Ela quer ser mãe. Ela era estéril, não podia ter filhos. E aí ela faz um pedido: olha, Jacó, se você não me der filhos, eu vou morrer. E aí Jacó se indigna e fala: mas eu sou Deus para dar filho para você? E aí Deus, pela sua misericórdia, abre a madre de Raquel, e ela tem seu primeiro filho. Versículo 24: e chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Raquel teve o primeiro filho. O nome dele é o que? José. No capítulo 30, versículo 24, nasceu o primeiro filho de Raquel. Como é que ele chama? José. Capítulo 35 do livro de Gênesis, versículo 16: e partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho no seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Se ela soubesse que ela ia morrer, ela ia pedir filho? Está vendo como a gente não sabe pedir as coisas para Deus? Eu quero filhos, eu quero ter muitos filhos. E a Raquel fala assim: não, eu vou morrer. Mas quando nasceu o Benjamim, ela morreu. E aí a Bíblia diz assim: nós não sabemos pedir as coisas para Deus. E quando pedimos as coisas para Deus, nós somos equivocados. E aí Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. O que Jesus disse? Tudo que eu pedi, Ele vai. Tudo que eu pedir, Ele vai me dar. Isso não está escrito na Bíblia. Tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Não está escrito isso na Bíblia. E aí as pessoas criam, meus irmãos, essa questão dentro do coração, e não sabe nem orar e nem pedir nada para Deus, porque pede errado, pede mal. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Jesus ensinou a orar. Jesus ensinou a pedir. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Jesus contou a parábola do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Falou da viúva, do juiz iníquo. E no versículo 7, Jesus diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, e ainda que tenham por tardio para com eles? Não é assim que nós nos sentimos, meus irmãos? Não é dessa maneira que nós vemos as coisas? Quando Deus não responde a nossa oração imediatamente, o que nós achamos? Deus é tardio para comigo. Aí quando Deus está em silêncio, você tem que entender uma coisa: Deus está trabalhando por você. Quando Deus está quieto, Deus está trabalhando pela sua vida. Quando Deus não está respondendo, Deus está fazendo tudo para seu bem. Mas nós temos as promessas de Deus por tardia. Mas por que Deus não resolve logo esse problema para mim?
tardio comigo. Mas aí Jesus diz: olha, não fará justiça aos seus escolhidos. E Deus, quem é Deus? Deus é o nosso Pai. Mas por que Deus não responde? Parece que Deus está demorando em me defender. Quando nós achamos que Deus não está fazendo nada, Ele está trabalhando por nós. Está vendo ao nosso favor. Porque diz as Escrituras Sagradas, no livro de Salmos, que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Muito bem. Volta lá, Romanos capítulo 8. E aí ele continua dizendo: nós não sabemos pedir, nós somos fracos, porque não sabemos pedir a Deus e como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso aí, pastor? Boa pergunta. É uma boa pergunta. O que é isso aqui? O Espírito intercede por nós. Então nós temos dois intercessores na Trindade Divina. Paulo ele diz que o nosso intercessor é Jesus Cristo, o homem que intercede por nós diante de quem? De Deus. Então Jesus ele é o nosso intercessor jurídico, legal, que está à destra do Pai, intercedendo por nós. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, que é Deus, ele intercede em nós, por nós, ao Deus que está acima de nós. Porque nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo sabe, porque ele é Deus. E o que é esses gemidos inexprimíveis, pastor? Olha, gemido inexprimível é o que não se pode exprimir. Pastor, não adiantou nada. Mas nós vamos chegar lá. No livro de Jó, no capítulo 16 e versículo 19. Vamos abrir a Bíblia lá. Livro de Jó. Rapidamente vamos lá. No livro de Jó, no capítulo 16 e versículo 19. Então ele intercede por nós. Jó, capítulo 16, versículo 19. Olha só o que Jó diz: se nós temos dois intercessores, nós temos o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, intercedendo com o Pai à destra, e nós temos o Espírito Santo intercedendo em nós e por nós. Mas Jó, quando ele vai falar, ele diz assim, no capítulo 16, versículo 19: e eis que também agora está a minha testemunha no céu. A minha testemunha está no céu. E o meu fiador nas alturas. Mas tem uma outra tradução, que diz: aquele que advoga a minha causa, ele está nos céus. O nosso advogado fiel e justo, Jesus Cristo, está lá. Mas o Espírito de Deus, que é Deus, ele age em nós, por nós. Ele vai agir em nós. Fazer o quê? Fazer você lembrar da Bíblia. Fazer você lembrar do reino dos céus. Fazer você lembrar da palavra de Deus. Romanos, capítulo 8. E aí a Bíblia diz que ele, com gemidos inexprimíveis, por que Paulo fala que o Espírito intercede por nós? Para que isso? Versículo 33, porque nós precisamos de um advogado. Porque tem uma pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34: quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu,
e antes ressuscitou dentre os mortos, o qual à direita de Deus, e também intercede por nós. Então por que nós precisamos de um advogado fiel e justo no céu, um intercessor à destra do Pai, e nós temos o Espírito que intercede em nós, por nós, ao Deus que está acima de nós? E aí Paulo ele diz, porque nós temos muitas acusações contra nós, mas quem intentará acusação? Quem nos condenará? Pois é, se nós temos esse advogado no céu, como diz em 1 João 2, Jesus Cristo o justo, e aí quando chega uma acusação no tribunal de Jesus Cristo contra você, e aí então o seu advogado fiel se levanta, opa, parou, não, mas tem uma acusação aqui contra ele, aqui ó, essa daí já foi paga, ele não deve mais nada aqui, eu já paguei por ele. O advogado fiel e justo, ele está lá para isso, para se levantar ante o tribunal de Deus e dizer: este pecado já foi pago. Já foi pago. O que diz Romano 8:1? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o advogado lá em cima, não, essa acusação não vai cair sobre ele. Por que não vai cair? Porque eu já paguei essa acusação contra ele. E o Espírito Santo, ele está agindo com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, meus irmãos, ele intercede por nós, em nós. Em alguma tradução, quero saber de alguma tradução que traz a palavra sobremaneira. Na sua tradução tem? Tem, Luiz, sobremaneira? Ele intercede por nós de sobremaneira, ou seja, é a mesma coisa quando João foi escrever e disse assim: porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho amado. Deus amou o mundo de tal. Então aqui Paulo ele diz que o Espírito de Deus ele age em nós e por nós sobremaneira. É a mesma coisa. É de uma tal maneira, de forma que nós não sabemos como pedir, como orar. Então Deus está agindo em nós. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, ele conhece o idioma do céu, ele conhece o idioma da terra, e ele deu dons aos homens. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Gemidos inexprimíveis não são línguas estranhas que ninguém entende. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Quantos Pentecostes eram? Só um. Primeiro e único. Não tem muito Pentecostes. Todo dia, para muitos, é dia de Pentecostes. Não, Pentecostes só existiu um. Aí a pessoa escreve lá, igreja não sei o que pentecostal. Sabe o que significa a palavra Pentecoste? Festa dos 50 dias. É isso aí. Jesus disse para os discípulos: fica até o fim da festa dos 50 dias, que eu vou derramar o meu Espírito sobre a igreja. E derramou mesmo, de uma vez por todas. Versículo de número 2: e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo. Falou que é de fogo? Ele está afirmando que é de fogo? Não, é de fogo. Não, ele falou como que. Não falou que é de fogo.
Aí a pessoa vai pregar e fala, e Deus mandou de fogo do céu. Não, está errado, não está escrito isso aqui. Vamos continuar. Os quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, idiomas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria, o quê? Língua. Então não tem língua estranha. Não tem língua estranha. O Espírito Santo não faz nada confuso, nada confundido. Ele não é assim. Aí o Espírito Santo, que é Deus, deu aos homens de falar na língua que eles precisavam ouvir. Se eu pregar aqui em alemão, quem fala alemão aqui? Eles ouviram falar. Vamos continuar lendo o texto para nós não ficar confundidos. Vamos lá. Versículo de número 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos, medos, elemitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus. Então as línguas eram estranhas para quem falava, não para quem ouviam. Então como é que o Espírito Santo faz? Ele conhece a língua dos anjos, ele conhece a língua dos homens. E aí age em nós como um espírito, olha, um gemido inexprimido. Quando você geme, é porque você está com dor. Então você não tem palavras. É assim que age o nosso Deus. Através do seu Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 27. Veja só, um Espírito que conhece a língua dos anjos do céu, a língua da terra, dá dons aos homens para falar em outros idiomas, não em língua que ninguém entende. Não é assim não. Versículo 27, olha só. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele, segundo a vontade de Deus. Então qual que é a vontade que o Espírito ele busca? A de Deus, porque ele é Deus. E aí você não sabe pedir dentro da vontade de Deus, mas o Espírito Santo sabe. E aí ele intercede por você, para que em vez de você pedir uma pedra, você peça realmente um pão. Intercede pelos santos. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. A palavra sabemos no grego, ela vem da matemática exata. Ou seja, talvez você saiba, pode ser que você saiba, mas a Bíblia, como palavra de Deus e exata, a palavra sabemos, que vem do grego, matemático, exato, sabemos. Você sabe do quê? Do que você sabe? Aí Paulo ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Muito bem. Nós não sentimos, nós não cogitamos, nós sabemos.
Agora tem uma coisa. O que Paulo, ele não está dizendo? Primeiro, ele não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você, comigo, são coisas boas. Ele não disse isso. Paulo, ele não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você e comigo são coisas boas. Porque comigo e com você acontece coisa ruim. Você já bateu o seu carro? Eu já bati 2 vezes, meu. 2 cavalos na pista. Quase. Crente bate carro, sabia disso? Você já perdeu o emprego? Eu também já perdi emprego. Crente perde emprego, tá bom? Você já ficou doente? Eu também já fiquei. Crente fica doente. Você já enterrou algum dos seus entes queridos? Eu já. Crente enterra seus mortos. Você já foi injustiçado? Crente é injustiçado. E essas coisas não são boas. Mas Paulo está dizendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O dia que José, o filho de Raquel, foi jogado pelos seus irmãos dentro da cova, vendido aos ismaelitas para o Egito, colocado como escravo na casa de Potifar, jogado na casa do cárcere, ficou 2 anos na prisão. Foi uma coisa boa? Claro que não. Mas depois de 1 mês, pastor, depois de 2 meses, depois de 22 anos, ele se apresentou aos seus irmãos como o governador do Egito. Quando ele estava lá na prisão, ele encontrou o copeiro do rei que estava lá para ser julgado. Lembra de mim quando você estiver lá. O copeiro esqueceu dele. Mas por que ele ficou 2 anos preso, pastor? Estava preso. Porque se ele saísse de lá naquele tempo, malemar ia ser um lavador de copo. Os 2 anos que ele ficou lá, Deus estava preparando a rampa para ele subir no palácio do faraó. Mas ele tem que ficar lá. Todas as coisas contribuem para o bem de todas as pessoas? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Aí você encontra uma pessoa na rua, aí a pessoa está com uma dificuldade, você fala para ela assim, isso aí vai contribuir para o seu bem. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Veja bem, vamos ler a Bíblia. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Não é de todas as pessoas. Olha, meus irmãos, Paulo, ele não está dizendo que quando nós temos problemas na nossa vida, financeiro, saúde, familiar, que todas as coisas se encaixam, e você vai descobrir o porquê, por que está acontecendo, aí Deus manda um relatório para você, está acontecendo isso por causa disso, tá bom? Para você saber. Deus não faz isso. Deus ele não faz isso. Quando Jó perdeu os 10 filhos que ele tinha, os bens, a saúde, a mulher, os amigos, perdeu tudo, tudo. O que ele fez? Ele começou a questionar Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? 16 vezes ele fez a pergunta por quê.
Aí 70 vezes Deus responde para ele. Eu vou fazer uma perguntinha para você, João. Onde que você estava quando eu separei as águas da terra seca? Fala para mim onde você estava. Quando eu coloquei a neve em cima da montanha, quando eu criei o hipopótamo, onde você estava? E aí o Jó foi encolhendo diante de Deus, encolhendo. Aí ele, opa, agora eu sei, capítulo 42, que tudo o Senhor pode. Então ele não entende a situação, mas ele entende quem é Deus. Ele entende quem é Deus. Quem que é Deus? Deus é meu Pai. Deus ele está trabalhando a meu favor. Deus ele está cuidando de mim. E eu sei que nenhum dos propósitos dele vai se desfazer. Mas o Oséias, ele escreveu e disse assim: porque semeiam ventos e cegam tempestade. Tem muitos que estão na tempestade porque lá atrás semearam vento. Outros, Paulo ele diz: o que semeia na carne, da carne ele colhe o quê? Corrupção. Não tem jeito. E muitas vezes a pessoa quer entender o que está acontecendo. Não. Aí Deus olha, você tem que entender quem que eu sou. Eu sou Deus. E eu estou cuidando de você. E o grande projeto de Deus, do versículo 29 de Romanos, capítulo 8, porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito de muitos mortos. Qual é o projeto de Deus? Não é você ser um músico famoso, não é você ser um empresário famoso, não é você ser rico, não é você ser importante, não é você morar no melhor bairro da cidade, não é você ter o melhor salário da empresa. Esse não é o projeto de Deus. Isso pode acontecer com você, mas não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é você ser a imagem de Jesus Cristo. E aí Paulo ele continua, versículo de número 30. Os que predestinou antes também chamou, os que chamou esse também justificou, o que justificou esse também glorificou. Espera aí, pastor, tem alguma coisa errada aí. Chamou, tá. Predestinou, tá. Justificou, tá. Glorificou. Em qual tempo que está aqui? Glória não é no céu? Mas em qual tempo está a palavra aqui? Glorificou. Mas por que isso, pastor? Porque na mente de Deus, quando Deus ele olha as coisas, ele não vê como nós. Deus ele já vê o futuro, ele já vê você glorificado na glória. Esse é Deus. É aquele que te salvou antes do mundo acontecer e existir, e aquele que já olha para você e vê você lá na glória. É o pretérito perfeito? É isso? Aí? Exatidão, pretérito perfeito. Pá! Deus já te glorificou. Quando Deus olha para você, que já entregou sua vida para Cristo, Ele já está vendo você lá na glória. Quem você acha que é Deus? E aí Paulo ele predestinou, chamou, justificou. Você precisa entender e compreender essa questão da justificação. Quando nós vamos falar, Deus ele fala de justificação,
Nós pecamos por falar, pecamos por pensar, pecamos em obras, pecamos por omissão. Ou seja, nós somos pecadores. E aí, a Bíblia diz que Deus, Ele vai, no seu julgamento, Ele vai julgar todas as nossas obras, Ele vai julgar cada palavra frívola que saiu da sua boca. A Bíblia diz que o melhor homem que cumprir todo o mandamento do Antigo Testamento, Paulo escreveu aos Gálatas e disse assim: mas se ele quebra um, ele quebrou toda a lei. É a mesma coisa, mãe, você vai fazer um grande omelete, você tem 10 ovos, e começa pelo primeiro, pá, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, os ovos estão lindos, maravilhosos, 10º ovo, está podre, caiu no meio. O quanto que ele estragou do omelete? Tudo. Então o melhor homem, a melhor mulher do mundo, que peca 3 vezes por dia, no pensar, no falar, nas obras, na omissão, 3 pecadinhos, por mês 90, por ano 1080, se você tem como eu, 37 anos, feito agora, dia 12 de setembro, então são 37.000 pecados, 3 por dia, hein? Para você ser aquela pessoa, quase um anjo de auréola, quase voando já. Eu já vou ter 37.000. Ih, pastor, se for assim então, o seu pensamento está certo, nós estamos fritos, estamos perdidos. Mas eu tenho uma notícia boa para você e para mim, sobre a justificação. Por isso que Paulo ele fala sobre justificação. Veja só, versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Uma pergunta. É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Se você foi justificado por Deus, não tem mais condenação sobre você. Por quê? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. Colossenses 2,13. E quando vós estáveis mortos dos pecados da incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravou aonde? Na cruz. Então, quando o justo pegou tudo aquilo que estava escrito contra você e contra mim, pastor, mas peraí, se o advogado é justo, se o Senhor ele é justo, como que ele vai aceitar um homem com 37.000 pecados no céu? O que diz em 1 João 9? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como o nosso Deus ele é justo, Ele vai chegar assim e falar assim: não, mas o Maurício está cheio de pecado. Não, o pecado dele já foi pago, lá na cruz do Calvário, encravado na cruz. E Deus ele é justo mesmo, irmãos, e graças a Deus por isso, que Ele não vai cobrar de você 2 vezes
a mesma dívida. Graças a Deus, que Deus, Ele é justo, porque Ele vai cobrar de você 2 vezes a mesma conta. Porque a conta já foi encravada naquele Calvário. Nos justificou. Vamos terminar lá em Romanos capítulo 8. E também glorificou. A partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta: a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você nessa noite, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele adentrou o seu coração e convenceu você e colocou dentro da sua mente e do seu coração: olha, Jesus, Ele morreu na cruz para mim ser vencedor. Eu já venci. Aquilo que estava escrito contra mim, meus pecados, já foram pagos, estão encravados na cruz do Calvário. Eu já sou mais do que vencedor. Ninguém pode me acusar, ninguém pode me condenar. Por que o crente não pode perder salvação? Quem vai condenar ele? Se foi Cristo quem o justificou. Meus irmãos, que a palavra de Deus ela tenha adentrado aos corações e que Deus a cada dia esteja nos ajudando e nos abençoando. Amém?